Olá, vamos findar o nosso assunto pneumotórax, tratando do livro Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, capítulo 10, Clínica Médica, pneumotórax. Vamos findar falando sobre tratamento e cuidados de enfermagem. Tratamento, eu já falei em alguns vídeos aí anteriores. Falei de dois tratamentos, duas formas de tratamento, tá? Então, eu vou repetir essas formas de tratamento e as outras que aqui estão. Então, vamos lá. Se tratando de prescrição médica, oxigenoterapia, e aí nós temos que se atentar no tipo de oxigenoterapia e do volume na qual o médico irá prescrever para aquele paciente. Tudo bem? Ok. Prescrição médica, falamos de oxigenoterapia e vamos também falar a respeito de prescrição médica ainda, tá? Da analgesia, ou seja, medicamentos analgésicos advindos. Pode ser prescrito SOS, ou seja, somente quando o paciente refere-se a algum tipo de dor. Mas, mesmo que seja SOS, ele tem um limite de horário e um limite de intervalo para que se possa administrar. Então, quando vocês escutarem assim, SOS, dá um SOS para ela, pode dar. Refere-se a medicamentos a serem administrados somente quando o paciente refere-se à dor. Mas, mesmo sendo SOS, tem um espaço entre um medicamento e outro a ser administrado, tá? Então, assim, apliquei um medicamento SOS agora. Agora deve ser, vamos supor, exemplo, 2 horas da tarde. Esse mesmo medicamento, o médico colocou lá, SOS, porém, de 4 a 4 horas. Então, fez o uso agora às 2 horas da tarde, vai fazer o uso e pode fazer o uso novamente só após 6 horas ou 18 horas da tarde. Deu para entender? Ok. Aí eu estou me referindo a SOS. Mas a analgesia também pode advir daqueles medicamentos analgésicos com sua hora exata, ou seja, para que aquele paciente refira-se a dor diminuída ou quase nada, ou nada, tá? Ou melhor, ou nada de dor. Então, aquele medicamento que o médico refere-se assim, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas. Então, bateu o horário exato, tem que administrar a medicação nesse paciente. Ok. Então, são duas formas de tratamento quando referida-se à prescrição médica. A gente tem que respeitar. Agora, forma de tratamento também tem toracocentese e toracotomia. Então, eu já relatei lá atrás, ok? Toracocentese e toracotomia. Toracotomia, ok? Toracotomia, a toracocentese, ela vai ser realizada no segundo espaço intercostal, ok? Aí, eu tenho um material aqui, de repente vai esclarecer para vocês, peraí. Aqui já dá para ver. É um material simples, porém, dá para ter noção. Aqui, segundo espaço intercostal, entre uma costela e outra. Primeiro, segundo, ok? Segundo espaço intercostal, entre uma costela e outra. Ok. Então, aí eu vou ter uma toracocentese. Ok, uma punção naquela região. Ok. Então, vamos falar agora dos cuidados de enfermagem? Vamos lá. Vamos devagarzinho, com calma. Cuidados de enfermagem, sempre observar, inspecionar o meu cliente. Auscultar no meu exame físico, exame físico, auscultar o meu exame físico e auscultar o que o meu cliente relata.
Então, os sinais subjetivos. Sinais subjetivos são aqueles advindos pelo meu cliente. Sinais objetivos é tudo que eu ausculto de forma examinar. Sinais subjetivos é o que eu escuto do meu cliente. Tudo bem? Então, eu tenho que escutar o meu cliente. Eu tenho que realizar meus sinais vitais de forma eficaz. Eu tenho que realizar os meus sinais vitais certo. Eu tenho que relatar o que deu nos meus sinais vitais. Senão eu comprometo todo o tratamento do meu cliente. Eu não posso ter preguiça de realizar sinais vitais. E relatar o que deu nos sinais vitais. Então tem que realizar certo. Tem que realizar com 1 minuto inteiro. Eu tenho que prestar atenção nos sinais vitais do meu cliente. Inclusive, nesse caso, sinais vitais de forma na qual nós iremos relatar agora é frequência respiratória. Se eu falho na minha frequência respiratória do meu cliente, eu comprometo o meu cliente, ok? Então vamos lá. Manter o decúbito elevado para que ele possa respirar melhor, para que os pulmões dele possam ter menos compressão, porque se ele se permanecer deitado em decúbito dorsal, grau 0, eu tenho um cliente com dificuldade respiratória, lembra? Ele já tem uma dificuldade respiratória, ele já tem uma dispneia, ele tem uma falta de ar, então ele vai piorar esse quadro dele se ele mantiver, ou melhor, se vocês mantiverem ele em decúbito dorsal, grau 0, retinho, ou até com travesseiro, também causa ali um desconforto. Então é melhor que a gente eleve a cabeceira dele. Então você pode elevar a Fowler sentado ou a semi-Fowler inclinado. Tudo bem? Observar a frequência respiratória dele. Lembre-se, adulto de 16 a 20. Então tem que prestar atenção. Se estiver acima, TAC. Se estiver abaixo, BRAD. BRAD, pneia, TAC, pneia. Tem que observar o nível de consciência do meu cliente. Eu tenho que anotar e referir, notificar, ou melhor, conversar tudo anotado, escrito e conversar com a minha equipe, conversar, vocês como técnicos de enfermagem, conversar com o enfermeiro responsável por vocês, para que assim possa ter um cuidado mais eficaz, para que esse cliente possa sair desse nível de consciência dele que pode estar alterado. Por que alterado? Lembra? O cliente teve um comprometimento, ele pode ter tido um comprometimento a pneumo ou a hemo. Então, ele vai ter uma diminuição de O2 advindo no sangue e o aporte cerebral dele vai estar diminuído de O2, porque ele tem um comprometimento. Então, se ele tem um comprometimento em frequência respiratória, ele tem um comprometimento, pode vir a ter um comprometimento também em circulatória, então ele tem um comprometimento cerebral. O O2 lá está diminuído. Realizar os sinais vitais, já falei, com os parâmetros, anotar tudo direitinho. Manter a oxigenoterapia conforme a prescrição médica. Nada de achar assim, pelo amor de Deus. Nada disso. Achar assim, pelo amor de Deus, o médico só prescreveu 2 litros. Vamos aumentar isso aqui para 6. Não. Vocês vão aprender mais na frente a importância do O2, de vocês realizarem de forma correta. Cuidado. Realiza apenas o que está na prescrição médica, nada de alterar por conta própria. Vocês não podem fazer isso. Tá bom? Ok. E observar e anotar e comunicar ao enfermeiro sobre borbulhamento dos sistemas de drenagem. Ou seja, sim, se eu tenho um dreno realizado, colocado no meu cliente, eu tenho que saber se está havendo borbulhamento no meu dreno. Porque se eu tenho um comprometimento no meu dreno, realizar a troca conforme a rotina. Eu não posso pegar o meu dreno, trocar, retirar conteúdo dali de dentro, porque eu quero. Não, só pode ser realizado mediante a rotina hospitalar. O médico precisa, em muitos casos,
né? O enfermeiro primeiro pede, antes de que vocês possam manusear, o enfermeiro precisa olhar, o médico em muitos casos também precisa olhar o conteúdo, precisa olhar consistência, ou melhor, coloração, precisa olhar quantidade antes de ser desprezado, ok? Quando nós falarmos de dreno, vocês vão se adequar, vão pegar mais ainda dreno, tá? Observar e anotar e comunicar ao enfermeiro qualquer alteração na expansão torácica, ou seja, se eu tenho um cliente que tem uma expansão torácica normal, e eu tenho um cliente que não está tendo essa expansão torácica, está sendo assim, ó. Eu tenho um cliente com comprometimento esse, muito provavelmente, por uma inspiração diminuída. Então, eu tenho um cliente que está tendo uma dificuldade respiratória, está tendo uma dispneia, está tendo uma falta de ar. Então, eu tenho que me atentar claramente ao inspecionar e ao escutar no meu cliente, ok? Todos os sinais que advêm do meu cliente são mega importantes. É através de vocês, de técnicos de enfermagem e de nós que somos enfermeiros, que o médico pode dar continuidade ao tratamento, continuidade ao procedimento, ou intervir em alguns casos com alguns tratamentos ali de urgência, tá? Então é importante. Vocês não podem levar sinais vitais como qualquer coisa, tem que levar a sério.